Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, censurou a revista Cruzoé e o site O Antagonista, que publicaram uma reportagem que atinge o presidente da Corte, Dias Toffoli. O que isso tem a ver com cada um de nós? Muita coisa. Esse vídeo não é apenas sobre proteger a liberdade de imprensa, mas como dificultar o trabalho de jornalistas efetivamente piora a vida dos cidadãos e das empresas de um país. Não é, portanto, mimimi de jornalista. O fato é que a imprensa vem sendo sistematicamente calada ou desacreditada no Brasil. E o Brasil está muito mal nisso internacionalmente. O pior é que grande parte da população está comprando essa ideia. E quem perde com isso? Todos nós. Da mesma forma, cada um de nós tem um papel fundamental para resolver esse problema de credibilidade que está longe de ser só da imprensa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Para quem não está a par dessa história, vou resumi-la aqui. Na segunda, 15 de abril, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, censurou a revista Cruzoé e o site O Antagonista. O motivo? Os dois publicaram a reportagem intitulada O Amigo do Meu Pai, feita a partir de declaração de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora Odebrecht, para a Operação Lava Jato. Acontece que o amigo do meu pai seria o atual presidente do Supremo, Dias Toffoli. Essa alcunha surgiu em e-mails da construtora de 2007 que tratavam do leilão de uma usina do Rio Madeira. Naquela época, Toffoli era o advogado-geral da União. O presidente era Lula, que era o tal do amigo do pai do Odebrecht. Moraes ordenou que a reportagem fosse tirada do ar e que os jornalistas envolvidos fossem intimados pela Polícia Federal a depor. A justificativa era que a reportagem era fake news, atingindo o presidente da corte. Caramba, como pode ser fake news se ela foi feita a partir de documentos oficiais da própria Justiça? Bom, a decisão provocou uma gritaria generalizada. Entidades de imprensa repudiaram a decisão de Moraes e elas não estavam sozinhas. A Ordem dos Advogados do Brasil também emitiu nota condenando o acontecimento. Até outros ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, como Marco Aurélio Mello e o decano da Corte, Celso de Mello, criticaram. Mas o maior embate mesmo aconteceu entre Moraes e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que abriu mais uma crise institucional. Bom, diante de tudo isso e como o tal documento que deu origem à reportagem realmente existe, na quinta, o ministro Moraes recuou e revogou a censura. Como tudo isso aconteceu? Como a gente chegou nesse ponto? Acontece que o Supremo ele vem sendo mesmo alvo de uma enxurrada de fake news, né? E grande parte da população está acreditando nisso e pedindo a cabeça dos ministros e, em alguns casos, até o fechamento do Supremo. Muita calma nessa hora, né, gente? Posso até não concordar com algumas decisões dos ministros, mas nem por isso vou pedir o fechamento da mais alta corte do país, né? Por outro lado, isso não pode ser usado para calar jornalistas que estiverem fazendo um trabalho sério de fiscalização do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas, infelizmente, a justiça brasileira vem se prestando há muitos anos para que grupos políticos, econômicos e ideológicos calem jornalistas. Qual que é o truque? Quando uma reportagem desagrada alguém, o jornalista e o veículo são processados. Em alguns casos, sofrem tantos processos que sequer são capazes de participar de todas as audiências, que são marcadas propositalmente na mesma hora, mas em locais diferentes, muitas vezes em cidades diferentes. Isso atinge grandes veículos, como o Estadão, que ficou 9 anos censurado por uma reportagem sobre a Operação Boi Barriga, que atingia o Fernando Sarney, filho do então presidente do Senado, José Sarney. Mas atinge também pequenos veículos e até jornalistas independentes, que são ainda mais vulneráveis a esse açoite jurídico. Sem falar que jornalistas vêm sendo cada vez mais vítimas de ameaças contra a sua vida. No ano passado, por exemplo, 4 jornalistas foram assassinados no Brasil por realizar o seu trabalho. E há ainda o assédio moral cada vez mais intenso em que grupos econômicos e principalmente políticos tentam desacreditar jornalistas e veículos de comunicação que são contrários a eles. Esse mecanismo, que é típico de estados autoritários, foi sistematizado pelo venezuelano Hugo Chávez e vem sendo bastante usado pelo atual presidente americano Donald Trump. No Brasil, essa semente do mal foi plantada e germinou nos governos anteriores. E no governo atual está se transformando em um poderoso carvalho.
Isso porque tem muita gente realmente acreditando que quando a imprensa aponta os problemas do governo, isso é fake news, que estão fazendo isso para seus próprios interesses. Pior que isso, acreditam que quando a imprensa aponta os problemas do governo, ela é contra o Brasil e o povo brasileiro. Fala sério, não? Como é que pode? A mesma porcaria que o Chávez falava lá na Venezuela. A imprensa naquele país foi destruída por ele. E veja só no que a Venezuela se transformou. A imprensa tem a obrigação de fiscalizar qualquer governo e mostrar tudo que está errado. Caso contrário, vira relações públicas, né? E o governo já tem seus meios, e não são poucos, para fazer propaganda. A única garantia que a população tem contra abusos de grupos políticos, econômicos e ideológicos é uma imprensa séria, forte, independente e ética. Alguns podem dizer que há muitos veículos que se prestam a fazer trabalhos sujos, defendendo ou atacando deliberadamente o governo, por exemplo. E existe mesmo, tá? Infelizmente. Eu tenho vergonha dessas empresas, desses veículos e desses profissionais, pois dizem fazer jornalismo quando fazem exatamente anti-jornalismo. Esses sim traem a população do país ao legitimar desmando de governantes. A eles, meu desprezo, espero que sejam relegados ao rodapé da história ou nem isso. Isso é tanto verdade que também na semana passada a organização Repórteres Sem Fronteiras publicou o seu ranking anual de liberdade de imprensa no mundo. Vou colocar o link para ele nos comentários desse vídeo. O Brasil está numa vergonhosa posição 105 entre 180 países analisados. Estamos no limite inferior dos países em situação problemática, bem pertinho da situação difícil. Na América do Sul, a gente só está na frente de 3 países. Da Bolívia, que vive uma situação política complicada com o Evo Morales encastelado na presidência desde 2006. Da Colômbia, que tem um histórico de guerra civil e terrorismo recente. E da própria Venezuela, que dispensa comentários, né? E amarga a posição 149. A organização atribui a péssima colocação brasileira a abre aspas, período sombrio que se anuncia pelos discursos de ódio, desinformação, violência contra jornalistas e desprezo pelos direitos humanos que ganharam força com a eleição de Bolsonaro. No extremo oposto, encabeçando a lista, estão os países nórdicos, a Noruega, a Finlândia e a Suécia. Outras coisas que esses países têm em comum. De acordo com a ONU, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, seguido pela Noruega. E sabe qual é o país com a melhor educação do mundo, segundo a OCDE? A Finlândia. E a Suécia fica em terceiro. Pois é, e educação, né? Que é outra coisa em que a gente sempre leva uma surra internacional e que continuamos apanhando e cada vez mais aqui em casa nas nossas escolas. Assim como os jornalistas, por aqui os professores também vêm sendo perseguidos. Em resumo, não há desenvolvimento de um país sem uma imprensa e uma educação de qualidade e livre. Qual é o nosso papel nisso tudo? Parar de acreditar nas bobagens que governantes têm despejado na nossa orelha com o funil da demagogia e das fake news. Sim, porque os maiores produtores de fake news são eles mesmos. Precisamos ser mais críticos para separar os que fazem um trabalho sério de fiscalização dos governantes daqueles que simplesmente batem por bater. Temos que valorizar os primeiros e jogar os segundos em um canto escuro reservado aos que praticam antijornalismo. Mesmo balaio, aliás, em que devem ser colocados também os bajuladores de governantes, né? Não somos vítimas inocentes da manipulação. Cabe a cada um de nós fortalecer aqueles que nos defendem dos grupos do poder. A gente tem que se aliar a quem nos ajuda a descobrir a verdade. É isso aí, meus amigos. Bom, que tal debater temas como esse de mídia, cultura e transformação digital em sua empresa ou instituição? Só mandar uma mensagem aqui, vai ser um grande prazer ampliar essa conversa com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!